Irmãos, vocês não sabem a alegria que é poder pregar e ver as expressões das pessoas agora. Quanto tempo eu não fazia isso? Graças a Deus a pandemia tem diminuído aí a sua força e foi então liberado pelo nosso governador o uso de máscaras. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vamos então ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vou convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versos 12 a 21. Hoje a gente vai preparar para a Páscoa. Marcos 14, de 12 a 21. Acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus que eu farei neste momento. A palavra do Senhor diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra aqui exposta, aqui diante de nós, a qual nós podemos ler e aprender dela. E pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor nos instrua, nos ensine a partir desse texto e do significado daquilo que Ele tem para nós, falando um pouco sobre a Páscoa, sobre o significado dela, a necessidade dela. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você já deve ter preparado uma festa. Talvez uma festa de aniversário do seu filho, ou do seu pai, ou do seu irmão, do seu melhor amigo, do seu vizinho, não sei. Alguma festa talvez você já tenha preparado ou ajudado a preparar. E se você já fez isso, você sabe que dá um trabalhinho fazer isso. Tem que arranjar lugar para os convidados, tem que ser um lugar onde caiba os convidados, tem que ter, nem sempre uma decoração, mas se não tiver uma decoração, tem que ter um mínimo de organização do espaço para receber as pessoas, para onde você vai colocar os comes e bebes, tem que fazer também os convites, tem que escolher quem vai ser chamado, quem não vai, se vai ser só a família, se só entra quem vai levar presente.
tem que encomendar os salgadinhos, ou então, se você quiser um pouquinho mais de trabalho, você mesmo faz os seus salgados ali, tem aquele famoso pão de metro, né, que todo mundo gosta de fazer, e taca maionese, e taca tudo que der para botar ali dentro. Tem que comprar suco, tem que comprar refrigerante, e hoje em dia não pode esquecer que tem que ter o zero, que tem que ter o sem açúcar, tem que ter o integral, e tem que atender a todo mundo. E claro, não pode esquecer do bolo. Bolo e, obviamente, a vela que vai em cima do bolo. Isso se for uma festa de aniversário. E, por favor, que não seja um bolo de abacaxi. Os preparativos para a festa dão muito trabalho. Mas quando chega no final, normalmente, a gente está cansado, né? Mas a gente fica com um sorriso no rosto, porque valeu a pena aquele tempo gasto ali com os amigos, os conhecidos, os convidados ali que estavam, e dá aquela sensação de alegria, de gratidão. Mas agora imagine você o que passava na cabeça do anfitrião da festa que a gente acabou de ler. O que se passava na cabeça de Jesus Cristo, que é o organizador da festa da Páscoa, que a gente acabou de ler nesse texto. Jesus sabe o que vai acontecer no fim da festa. Às vezes a gente pensa na festa assim e fica com aquela gratidão, um sorriso no rosto, mas será que Jesus ficou dessa forma? Porque a gente também sabe o que vai acontecer no fim dessa festa. Ele prepara a festa, mas ele não vai estar lá no final. Porque ele se entrega para que os seus convidados possam desfrutar dela. Mas o mais impressionante é que Jesus segue até o fim, porque ele sabe da necessidade daquilo, da importância e do significado que aquilo precisa ter. E é exatamente isso que a gente precisa ver hoje nesse texto, sobre essa tal festa da Páscoa, o seu significado e a sua necessidade, e como Jesus vai mostrar isso para nós aqui. Então, em resumo, o que a gente vai aprender no texto de hoje é que a Páscoa nos ensina que nós precisamos de um cordeiro que nos livre da morte. A Páscoa nos ensina que nós precisamos de um cordeiro que nos livre da morte. A gente vai ver isso em 2 pontos. A gente não está na Páscoa ainda, né, na época em que a gente comemora aqui, né? Ela é lá para o dia 17, eu acho que vai ser dia 17 de abril, mas a gente já está se preparando para isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver como é que Jesus cumpre com todos os preparativos para a Páscoa. Veja aí na sua Bíblia mais uma vez, a partir do versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então a gente chega no fatídico dia da Páscoa. E a gente vai ficar alguns sermões nessa sexta-feira, aqui a conhecida Sexta-feira da Paixão, porque ela é a sexta-feira. No texto anterior, a gente viu Jesus sendo ungido por um caríssimo perfume, e ele mesmo disse que estava sendo ungido para a sepultura. E é nessa sexta-feira que isso vai finalmente trilhar, que Jesus vai finalmente trilhar esse caminho. E ela começa com Marcos nos situando aqui. Ele diz que é o primeiro dia da festa dos pães asmos. E a gente viu que a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, elas são festas que são quase como vistas como uma coisa só. E o primeiro dia da festa dos pães asmos é justamente o dia em que se comemora a Páscoa. E a partir daí tem mais
o resto da semana, a qual se chama Festa dos Pães Asmos. Por isso que Marcos acrescenta aí no texto que era o dia que se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Inclusive, uma curiosidade. A palavra para Cordeiro Pascal no original é a mesma palavra para Páscoa. É a mesma coisa. Por isso que logo em seguida ele vai falar que eles comem a Páscoa. Por quê? Porque eles comem o Cordeiro Pascal. Então tem muita gente que olha para esse texto e fala, mas não tem o cordeiro aí no meio das festas, né? No meio de quando eles estão comendo, não se fala do cordeiro, né? Mas tem o cordeiro sim, quando se fala comer a Páscoa, é comer o Cordeiro Pascal. Só que não era algo simples, igual a gente poderia fazer nos tempos modernos hoje, né? Em que certamente a gente ia num restaurante, ia virar para o garçom e falar, desce um cordeiro aí que hoje é Páscoa. Não é simples assim, tem todo um preparo anterior. E aqui Jesus lidera toda essa preparação. Os discípulos perguntam a ele onde seriam feitos os preparativos para a Páscoa, e perceba que Jesus já tem tudo sob controle. Ele sabe como é que as coisas vão ser conduzidas, ele sabe o que precisa, ele sabe onde vai ser. Então ele chama 2 dos discípulos e os manda irem até uma cidade, e ele trilha todo o caminho que eles precisam fazer até achar o lugar. Ele fala que eles iam encontrar um homem segurando um cântaro de água, e veja só, naquela época, homens não tinham o trabalho de segurar o cântaro de água. Normalmente eram mulheres que faziam esse trabalho. Então, se eles vissem um homem segurando um cântaro de água, seria algo fora do comum. Então, eles saberiam, opa, é ali. Daí eles deveriam seguir esse homem, chegar no lugar onde ele estava, e aí é como se eles até chegassem para o dono da casa e falassem uma senha, né? E aí ia ser revelado para eles o lugar aonde eles comeriam a Páscoa. Tudo isso tem um motivo para estar acontecendo dessa forma. Por quê? Porque Jesus, ele não fala na frente dos 12 onde é o lugar. E por que Jesus quer que seja dessa forma? Certamente porque ele não queria que Judas o soubesse. Porque se Judas soubesse mais cedo, talvez Jesus fosse pego antes e ele nem tivesse tempo de comer a Páscoa com os seus discípulos. Então Jesus ele faz como se fosse uma coisa meio escondida, às escuras assim, né? Ele chama 2 assim, cochicha, você vai naquele cara ali, não sei o que, então fala a senha para ele e tal, e te leva no lugar. Tem um motivo para isso. E outra coisa importante é que na Páscoa, muitos judeus que não moravam em Jerusalém iam até Jerusalém, eles peregrinavam até lá para poder sacrificar o cordeiro no templo. Por quê? Porque o templo só tem em Jerusalém, e então comer a Páscoa. Então a cidade devia estar lotada, devia estar abarrotada de gente. Tem um historiador chamado Flávio Josefo, que ele conta que nos anos mais ou menos 60, ali depois de Cristo, antes da destruição do templo, né, que foi no ano 70, ele conta numa história que naquele ano que ele está contando a história, foram mortos mais ou menos 250 mil cordeiros, só no dia da Páscoa. Você vê o tanto de gente. E como era um cordeiro por família, talvez a gente pode supor que cada família, sei lá, tinha 10 pessoas. 2,5 milhões de pessoas numa cidade que não era lá muito grande, Jerusalém. Tem gente até que acha que ele exagera aí na contagem dele, esse historiador. Mas é para a gente ter uma ideia de quão cheia devia estar a cidade. E que não seria fácil encontrar lugar ali. Por isso, Jesus, certamente, ele se preparou de antemão para aquilo. Certamente, Jesus ele já tinha tudo sob controle, ele queria fazer aquilo, ele correu atrás, então ele já tinha tudo preparado para que aquilo acontecesse. Mas além dos preparativos do lugar, do local ali onde eles estariam, dos utensílios que deveriam ser usados, a própria Páscoa deveria ser preparada também. O cordeiro precisava ser morto no templo e depois ser assado para servir como alimento. Era necessário preparar também o quê? As ervas amargas, era necessário preparar o pão sem fermento e o vinho que eles tomariam durante a refeição. Veja então que
para preparar a Páscoa não era uma coisa assim de uma hora para outra. Vamos fazer ali. Não. Era algo que todos deveriam se preparar para aquilo. Era algo pensado. Cada uma dessas coisas tinha motivos para serem feitas. Tem significados específicos. E agora eu quero mostrar como é que Jesus, o Deus encarnado, preparou as coisas não só para essa Páscoa específica com seus discípulos, mas foi Deus quem preparou toda a história para que a Páscoa pudesse ser feita. Deixe-me relembrar então um pouco a história da Páscoa para a gente trilhar esse caminho nessa noite. Deus chamou o seu povo desde lá do início. Se você voltar à sua Bíblia, não precisa não, mas está lá em Gênesis capítulo 12. Deus chama um homem chamado Abraão. E ele promete a Abraão uma terra. E essa promessa foi passada de geração em geração. Ele promete uma terra e promete que a sua família cresceria muito e habitaria naquela terra. Então a promessa é passada de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para seus filhos. Entretanto, nessa época dos filhos de Jacó, tem um filho de Jacó chamado José, a qual o pai dele, Jacó, amava acima de todos os outros filhos. E por isso todos os outros filhos odiavam a José. E José, então, por vingança dos irmãos para ele, é vendido para o Egito. Só que esse mal que foi causado na vida de José se torna em bem. Deus transforma a vida de José e José progride ali naquela terra, em meio ao seu sofrimento. Ele cresce até que ele se torna subgovernador de todo o Egito, só abaixo de Faraó. E Deus usa essa posição dele para algo especial. Eles ficam sabendo que naquela época vai acontecer uma seca, uma grande fome que ia durar um tempo. E José então tem uma ideia. E ele consegue fazer com que o Egito tenha comida mesmo em meio a essa época de seca. E aí, nessa época, todas as outros países, as regiões próximas, pessoas estavam indo ao Egito para comprar comida, porque praticamente só lá tinha. E quem aparece? A família de José, os irmãos de José, o pai de José. E ali eles se reencontram, ali então há um momento de reconciliação entre os familiares e eles então vão morar no Egito. O povo de Deus, que não era lá ainda muito grande, foi para o Egito morar ali. E durante 400 anos não há revelações a respeito desse tempo, do que se passou ali. Há um silêncio revelacional. O que a gente sabe é que após esses 400 anos, aquela família que foi escolhida por Deus cresceu e se multiplicou tanto que os faraós, os reis do Egito, ficaram com medo e os escravizaram, os tornaram seus escravos. E após esses 400 anos, uma boa parte deles de escravidão e sofrimento ali naquela terra, Deus então levanta um homem para libertar o seu povo. Moisés, esse homem, é um bebê que sobrevive a uma chacina de bebês ali. Os faraós estavam matando todos os bebês para que não houvesse crescimento de uma rebelião ali dos jovens. E então Moisés, por obra divina, sobrevive e ele então cresce ali no Egito, mas em certo momento ele foge do Egito e Deus então naquele momento o convoca. Apesar da sua relutância, ele vai a Faraó conforme Deus havia lhe pedido e ele fala a Faraó: Faraó, liberte o povo de Deus. Mas a gente sabe que Faraó não ia libertar aquele seu grande contingente de escravos assim de mão beijada. E obviamente Faraó diz não. Por isso Deus, ele envia 10 pragas ali no Egito, até que Faraó pudesse libertar o povo. Interessante que essas 10 pragas, cada uma delas, servia para mostrar como Deus
o Deus de Israel era superior aos deuses do Egito. Cada uma das pragas era como se fosse Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, desbancando um Deus egípcio. Por exemplo, o Deus do Nilo, por exemplo, o Deus do sol, por exemplo, o Deus da agricultura. Cada uma dessas pragas destruía essas coisas, falando: eu, o Yahvé, o Deus verdadeiro, sou superior a tudo aquilo que vocês creem no Egito. Yahvé então manda essas pragas e desbanca essas divindades. E a última das pragas, ela iria desbancar a última divindade, que era o próprio faraó, que para os egípcios era a divindade da terra, era o Deus que estava ali na terra. Essa praga dizia que o primogênito de toda e qualquer família morreria na passagem do anjo da morte. Inclusive, os próprios judeus passariam por isso. Todos os primogênitos da terra, sem exceção, morreriam assim que o anjo da morte passasse pelas casas. Inclusive, o nome Páscoa significa justamente passar por cima. É o anjo da morte passando por cima e levando, ceifando a vida dos primogênitos das casas. Mas havia um jeito de se livrar disso. Havia um jeito de ser salvo dessa morte, dessa praga. Se obedecessem ao mandato de Deus, matassem um cordeiro sem defeito e passassem o seu sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte não entraria naquela casa e o cordeiro seria o substituto do primogênito que morreria naquele lugar. E ali então aquela vida seria poupada e haveria salvação. As famílias então deveriam comer o cordeiro que foi morto em comunhão, lembrando que a vida da família foi salva pela morte substituta daquele animal. Os outros elementos também entram aqui. As ervas amargas serviriam para que eles lembrassem do tempo de sofrimento e de dor na escravidão do Egito, a qual eles estavam passando. E por fim, os pães sem fermento, eles serviriam para atestar a ruptura total com o Egito. É sem fermento. A gente até leu isso hoje lá em 1 Coríntios. Vocês lembram? 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala isso. É sem fermento, por quê? Porque a gente vai começar a crescer do zero agora. Esquece o Egito, deixa ele para lá. Agora a gente vai crescer numa nova aliança como servos do Senhor. É vida nova. Aí entra o pão sem fermento. Essa era a Páscoa. Essa era a Páscoa que foi anunciada séculos e séculos atrás, lá no Egito. Está tudo registrado no livro de Êxodo, se você tiver interesse em ler. Vale muito a pena a leitura. Agora, olhe como Jesus se encaixa em tudo isso. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. O último livro do Antigo Testamento ele foi escrito em uma certa época e foi a última coisa que foi revelada ao povo de Deus. E após ele, adivinha quantos anos se passaram até ter a nova revelação? O mesmo período de 400 anos. E após esses 4 séculos, Deus chama um bebê também. Deus chama um novo bebê. E adivinha, em uma época em que estava rolando também uma chacina de bebês. Não era Faraó dessa vez, era o rei Herodes ali, que estava mandando matar todos os bebês para que esse rei prometido não viesse, não crescesse. E é nesse instante que Deus envia o novo Moisés. Obviamente aquele que é superior a Moisés, que também serviria para libertar o povo de Deus. Jesus, o Deus encarnado, então vem ao mundo e dessa vez, sem qualquer relutância, ele vem voluntariamente. Ele vem para libertar o seu povo. E libertar de quê? Já que eles não são escravos. Não são? Tá bom, eles não são escravos de um povo, eles não são escravos literalmente, da forma física de ser. Mas é uma escravidão muito mais cruel, a escravidão do coração, a escravidão pelo pecado.
E Jesus então vem, e ele vem desbancando cada um dos deuses desse mundo. A gente viu várias dessas coisas que Jesus fez ao longo do Evangelho de Marcos. Por exemplo, quando Jesus desbanca o mundo espiritual e seus demônios. Como? Expulsando demônios com o poder de uma só palavra. Ou então quando Jesus desbanca o poder de Satanás, lá no deserto, resistindo às suas tentações. Ou então quando Jesus desbanca a própria morte, ressuscitando pessoas, como a gente viu, a filha de Jairo, no Evangelho de João tem Lázaro. E já já ele vai desbancar nele mesmo, com ele mesmo sendo ressurreto. Ele desbanca o próprio pecado, tendo ele mesmo não cometido nenhum sequer, nenhuma vez. Desde o início, Jesus era o prometido libertador, aquele que preparou tudo para que a Páscoa, em seu sentido mais pleno, pudesse ser comida. Mas espera aí, você pode se perguntar, e cadê o cordeiro? E cadê o pão sem fermento? E cadê as ervas amargas e o vinho? Onde é que tudo isso se encaixa? Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. E Jesus vai nos mostrar o significado disso nos próximos versículos. E neles nós veremos que a Páscoa é um grande preparativo para algo maior e mais completo. E esse é o nosso segundo ponto. A Páscoa dos judeus era um grande preparativo para a grande Páscoa, para a verdadeira Páscoa. Para a Páscoa que não era sombra daquilo que viria, a verdadeira, a plena, em que o cordeiro verdadeiro seria morto e a salvação definitiva viria para o seu povo. Essa é a segunda coisa, então, que a gente precisa ver. Vamos ver como é que Jesus vai mostrar isso. Veja aí a partir do versículo 17 do nosso texto. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Bom, esse ao cair da tarde aí do versículo 17 é o que informa para nós que mudou o dia. Para o judeu, após o pôr do sol, muda o dia. Não é igual a gente que é meia-noite ali, mudou. Não, para eles virou o pôr do sol, mudou o dia. Então agora a gente está de fato na sexta-feira, no dia de comer a Páscoa. E eles então se reúnem no lugar preparado, e eles deviam estar passando ali por aquele momento feliz e alegre ali de comunhão. Inclusive a Páscoa dos judeus, naquela época ali de Jesus, ela tinha toda uma cerimônia para se fazer, né? Primeiro eles vinham e se reuniam e tomavam uma taça de vinho ali. Tinham 4 taças, que eram as etapas do evento, né? Eles tomavam ali a primeira, depois então eles se juntavam, comiam ali as ervas amargas, e então eles cantavam 2 salmos, são conhecidos salmos do Halel, Salmo 113 e 114. Eles cantavam esses salmos, e aí tomavam a segunda taça. Em seguida eles partilhavam então do cordeiro, dos pães, e ali tomavam a terceira taça, e ali continuavam cantando os salmos do Halel, que vai, se eu não me engano, até o 117, e por fim eles tomam a última 4ª taça de vinho e finalizam então o evento ali, a festa da Páscoa. E eles estão lá nesse momento, e no meio desse momento, do nada, Jesus toma a palavra e diz algo como: prestem atenção. Quando ele fala esse em verdade vos digo, alguma coisa assim, é porque é importante. Então ele vira e fala: prestem atenção. Um dentre vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Talvez um dos discípulos poderia ter pensado na hora algo como: não, peraí, Jesus. Isso aqui é uma festa. O Senhor está acabando com o clima.
É uma festa que está acontecendo aqui. E a pergunta que de fato é, por que Jesus levanta esse assunto no meio de uma refeição festiva, em que se lembra que Deus libertou o povo do Egito, que Deus é o Deus deles? E a resposta não pode ser outra. A Páscoa, mesmo sendo uma festa, ela tem todo esse tom solene que precisa ser relembrado. A Páscoa incorpora o drama da redenção. E esse drama da redenção ele é pesado. Por quê? Porque ela representa uma verdade dolorosa. Tal como a liberdade da escravidão do Egito teve um preço, o preço do sangue de um cordeiro, a liberdade da escravidão do pecado também tem um preço. E ao dizer isso, Jesus está trazendo à memória dos discípulos aquilo que ele já ensinou para eles e que já disse para eles outras vezes. Ele mesmo vai pagar o preço dessa liberdade para eles. Para que os escravos do pecado sejam libertos, é preciso que alguém pague o preço de morte por eles, substituindo a eles. Um cordeiro precisa morrer. E só assim eles vão se tornar povo de Deus, filhos de Deus. E Jesus, como muito bem disse João Batista, lá no capítulo 1 de Marcos, não sei se você se lembra o que João Batista disse para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. A intenção de Jesus é trazer à memória deles essa parte triste. Por quê? Porque eles precisavam se lembrar de que o cordeiro ainda precisava morrer. O cordeiro que eles estavam comendo, de fato, era uma sombra daquilo que viria, da verdadeira Páscoa que eles ainda tinham que comer. E Jesus está lembrando para eles, a Páscoa ainda vai acontecer. A verdadeira Páscoa está chegando. A gente está comendo a sombra dela. A verdadeira é já já. E os discípulos se entristecem e eles começam logo a se perguntar, será que sou eu? Será que sou eu que vou ser esse traidor? Interessante que os discípulos, eles sabiam que eles eram pecadores. Eles já tinham errado outras vezes. Eles sabiam que poderiam falar alguma besteira em algum momento e trazer algum mal a Jesus. Por isso eles se preocupam consigo mesmo, se eram eles, menos Judas. E de certa forma, todos traem a Jesus. Se não por cobiça como Judas, então por fraqueza. Logo em seguida, depois da Páscoa e da ceia, eles vão para o Getsêmani e Jesus os manda orar. E o que eles fazem? Eles dormem. Ou então, por medo, quando eles fogem, quando Jesus é preso. Ou pior, por negação, quando eles negam que eram próximos a Jesus para não se tornarem cúmplices. Nós finalmente temos algo a aprender aqui de bom com os discípulos. Nessa época, quando eles estavam aprendendo o caminho com Jesus. Porque, meu irmão, não pense que você, por sua própria força, vai conseguir resistir ao pecado e não vai trair a Jesus. Então a gente tem que fazer igual aos discípulos aqui. A gente tem que desconfiar de nós mesmos. Sabe quando o pecado está à porta e a gente vira e fala, eu sou forte. Não, meu irmão, você não é forte por você mesmo. Você depende de Jesus. Não brinque com o pecado. Essa autoexaminação é muito importante que os discípulos ensinam aqui. E a gente vai ver que ela tem tudo a ver com o que Jesus institui depois da Páscoa. Só que isso é assunto para domingo que vem, na ceia do Senhor. Mas tem algo mais impressionante aqui, que chama muito a minha atenção. Perceba que nenhum discípulo, pelo visto, desconfiava quem era o traidor. Eles se perguntam, será que sou eu? Nenhum desconfiava de Judas. Interessante isso. O que indica que Jesus nunca tratou Judas de forma diferente. Mesmo sabendo desde o início que ele era o traidor. Jesus sabia desde o início?
Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá em João capítulo 6. João capítulo 6. Isso está no meio do ministério de Jesus. Pouco depois aí da primeira multiplicação de pães e peixes, isso aconteceu. João capítulo 6, versículo 64. Olha o que João está falando, né? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Desde o início Jesus sabia. Desde o início Jesus sabia. Pense em você aí. Como é que você faria no lugar de Jesus? Se você soubesse que um amigo seu, um amigo próximo seu, dos íntimos, te trairia, e de certa forma essa traição serviria de instrumento para levar você à sua morte, a um sofrimento absurdo, o que é que você faria? É muito provável que nós, no lugar de Jesus, o evitaríamos, faríamos com que os outros odiassem aquela pessoa, talvez até tomássemos atitudes drásticas contra aquela pessoa, para evitar, para deixar ela longe, para fazer até coisas piores. Mas Cristo não. Cristo não podia deixar que isso acontecesse. Por quê? Porque tudo estava nos planos de Deus, no plano soberano de Deus. Então Jesus sofreu calado, e mesmo sabendo, ele foi fiel, ele foi um pastor para aquele homem, ele foi um mestre para aquele homem, ainda que aquele homem viesse a cair no final. Mas veja que não é por já estar nos planos de Deus que aquilo com certeza aconteceria, que por isso tira-se a culpa de quem comete. O versículo 21 é um versículo impressionante. Veja lá o versículo 21. Ele mostra claramente essa relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. O Filho do Homem vai à morte, vai à cruz. Por quê? Porque está escrito. De fato, faz parte do plano de Deus que isso acontecesse. Só que como é que é a segunda parte do versículo? Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Os responsáveis terão consequência. E Jesus diz ser algo severo, porque era melhor que ele nem tivesse nascido. E mais uma vez eu me impressiono com esse texto. Judas certamente ouviu tudo aquilo que Jesus falou. Judas estava lá na mesa. Judas estava lá comendo o cordeiro pascal junto com todos eles, e Jesus falou aquilo, e Judas ouviu tudo. Judas ouviu da severidade, das consequências que teria quem o traísse. Mas mesmo assim, ele continuou na sua cobiça, no seu orgulho e prosseguiu com a traição. Veja o que é a resistência de um coração tomado pelo pecado. Mesmo em meio às consequências severas, ele não cedeu, porque ele crê que vale a pena passar por tudo aquilo que Jesus falou, ou então ele nem cria em tudo aquilo que Jesus falou, mas vale a pena as 30 moedas de prata que o coração dele cobiçava. Mas se a gente parar para pensar, meu irmão, a gente muitas vezes se assemelha a Judas aqui. Sempre que a nossa consciência pesa, a nossa mente identifica o erro, o nosso coração aperta por saber que algo é errado, e a gente vai lá e faz. A gente vai lá e acha que a consequência não é tão pesada, a gente vai lá e acha que vai valer a pena e faz. Isso é muito comum para pecados, que aqueles que a gente chama de vício, né? Pornografia, consumo de drogas. A pessoa sabe do erro, ela sabe das enormes consequências que ele pode gerar, mas segue em frente em cometê-lo. Mas não é só nesse tipo de pecado, não. Diversas vezes a gente peca sabendo que está pecando e a gente continua no erro.
Por exemplo, quando você quer ganhar uma discussão com a sua esposa, com o seu marido, e você sabe que se deixar dominar pela ira é um erro, mas você quer ganhar a discussão, né? Então você vai lá e dá o grito final. E você vai lá e faz um estardalhaço total. A falta de respeito, mas você quer ganhar a discussão. Ou quando você quer se dar bem no trabalho ou na faculdade, e aí você usa de meios ilícitos para isso. Coisas que outras pessoas fizeram, você pega para você, você cola, você pega um trabalho que não foi você que fez, mas você coloca o seu nome. Na hora a consciência pesa, você sabe que você está errado. Mas você pensa, vale a pena, né? Eu preciso passar de ano, eu preciso formar. Talvez nas nossas mentes essa consequência seja pequena, que vale a pena de alguma forma. Mas saiba que foi exatamente esse o pensamento de Judas também. Para ele valia a pena trair Jesus. De alguma forma ele achava que ia se dar bem. E isso é extremamente perigoso. Porque quando a gente é salvo em Jesus Cristo, Jesus ele diz que nos dá o seu Espírito para que a gente se fortaleça e possa vencer o pecado. Obviamente a gente não vai vencer o pecado sempre, porque a gente vive na presença do pecado, a gente é pecador. Mas, meu irmão, se a gente peca e continua perdendo para o pecado sempre, tem que acender um alerta na nossa cabeça. Algo de errado está acontecendo. Porque Jesus, ele nos dá força para vencer aquilo que por nós mesmos nós não temos força. Eu não estou dizendo que a gente vai parar de pecar em algum momento. Não. Mas se algum pecado te domina, e não é Jesus quem é o teu rei que te domina, tem alguma coisa errada. Por isso, meu irmão, eu preciso te contar que o preço do pecado, seja ele qual for, grande ou pequeno, se você acha que vale ou não vale a pena, o preço é o mesmo, é a morte. E é morte eterna. E só tem uma forma de poder se salvar desse destino cruel. É comendo da última Páscoa. É participando da última Páscoa. É se um cordeiro perfeito, sem mácula, derramar o seu sangue e morrer como substituto pela sua vida. A Páscoa é exatamente o preparativo que o povo de Deus tinha para que o Cordeiro verdadeiro viesse, o Filho de Deus, e morresse por eles e morresse por nós. Cristo, ele é o Cordeiro pascal que derrama seu sangue para livrar o seu povo da morte. É ele quem pega as ervas amargas do sofrimento, sem merecer nenhuma delas, e toma para si em favor do seu povo. Mas é ele também quem oferece para nós o pão novo, o pão da vida, o pão sem fermento, oferecendo para nós vida nova, que é a ruptura com o Egito que insiste em envenenar o nosso coração até hoje. O Egito ainda existe dentro de nós. É o corpo e o sangue de Jesus que nos salvam. E é essa refeição que a gente precisa comer. E domingo que vem eu vou falar mais dela. Mas hoje é importante que você saia daqui com o entendimento de que a Páscoa é o evento de que um cordeiro morreu no nosso lugar para nos dar vida. E eu não estou falando de um animalzinho, de um quadrúpede de lã branca, não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo pensa que isso é loucura, meus irmãos. Mas aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação desse evangelho aqui. Não deixe que a escravidão do pecado domine seu coração. Venha a Cristo, venha ao Cordeiro perfeito. Venha ao caminho de salvação, o caminho da verdade e da vida. Coma do pão vivo, do pão da vida, aquele que gera novidade de vida e nos faz nascer de novo para Ele. E venha o quanto antes. Porque se você não vier, significa que o seu coração ainda está preso no Egito, tal como o de Judas estava preso no Egito ainda.
quando ele se deixou levar pela cobiça e pelo orgulho. Será que vale a pena? Só tem 2 caminhos para escolher. Era o caminho do Egito ou era o caminho do deserto, que levaria à terra prometida? Para nós hoje, ou é o caminho de Judas, da traição, ou é o caminho da cruz de Cristo? Qual deles você vai tomar? Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cumpriu com todos os preparativos da Páscoa. E o Senhor, ó Pai, veio para ser o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo de forma inteira, global, total, completa, não necessitando mais de sacrifícios. O Senhor fez o principal por nós. E o Senhor nos chama para participar contigo. Ó Deus, que o nosso coração se entregue ao Senhor. Que nós possamos estar diante do Senhor para nos entregar e para participar dessa refeição com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a que o Egito saia do nosso coração. Que a gente não olhe para trás e que nós possamos, ó Deus, estar diante de Ti, no novo caminho que o Senhor nos oferece. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.